Boa noite. Eu quero começar aqui essa live lendo o Salmo 147. Vamos ler o Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças e entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém? Eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome. Agradecemos a ti por esse dia de vida. Mais um dia o Senhor acrescentou a nossa história. Pedimos a ti que esteja sempre conosco, derramando graça e poder, que sejamos sempre alcançados pela tua misericórdia. Pai, pedimos a ti que venha falar conosco essa noite, derramando graça e poder em nossos corações. Quero aqui, Senhor, entregar em tuas mãos as nossas vidas, nossas famílias. Oro pelas famílias que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor possa trazer consolo e confortar esses corações, Senhor. Venha, Senhor, derramar graça e poder. Também entrego os enfermos em tuas mãos, que sejam tocados e curados, sejam abençoados e guardados por ti. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar de fé. A fé, e o tema da nossa mensagem é: nós só precisamos de fé. Então hoje nós vamos falar de fé. O que é fé? Hebreus 11, 1, eu vou ler aqui numa outra versão, que diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Então veja que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, tá? Então a fé é algo muito forte. E a prova das coisas que não se veem. A fé é um meio de vida. Você pode viver por fé ou não, né? Se você é que escolhe. A fé é algo interessante, ela é pessoal. E nós escolhemos viver por fé ou viver sem fé. Então, Hebreus 10, 38, que eu quero ler, nós vamos pegar esse texto aqui. Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Então veja que a fé é um meio de vida. Se você vive por fé, você vai agradar a Deus. Se você vive por fé, você vai ter respostas positivas da parte de Deus. Mas se você vive sem fé, as respostas são negativas. Então nós precisamos entender, nós somos cristãos, nós precisamos viver por fé. Crer, né, no Senhor. A nossa fé tem que estar no Senhor. Então, eu quero ler um texto aqui para você, que a nossa fé tem que estar em Deus por meio de Cristo. João 16, 23. João capítulo 16, versículo 23. João capítulo 16, versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Então, nós temos que usar a nossa fé ao Pai através do Filho. Então, nós precisamos entender isso e aplicar isso nas nossas vidas. Se nós não vivermos por fé, nós não vamos agradar a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, nós não vamos receber as nossas bênçãos da parte de Deus. Precisamos agradar a Deus. A nossa vida é justamente para isso. A nossa passagem na terra é para que nós venhamos crer no Senhor e agradá-lo, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, e tudo isso por meio da fé. A nossa fé deve estar na palavra de Deus. E tem um texto maravilhoso, uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Roma. O apóstolo Paulo falando aos Romanos, Romanos 1,16, não, 1,17, né? Romanos 1, 17, que ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então veja que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. E nós que somos justos, nós precisamos viver por fé. Então está dizendo aqui, o justo viverá por fé. Pela fé, os antigos tiveram bom testemunho. E olha, os antigos marcaram suas gerações por fé. Eu esqueci de ler um texto aqui, Hebreus 10, 38, diz assim: o meu justo viverá por fé.
Tá? Mas vamos voltar aqui, Hebreus 11, versículo 2, diz algo interessante, nós vamos chegar aqui agora. Diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos viveram por fé. E eles obtiveram bom testemunho justamente por isso. Por viverem por fé. Por crerem no Senhor. Por acreditarem na palavra de Deus. Do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. Então eles deram bom testemunho e marcaram a geração deles. A fé também nos faz entender uma coisa maravilhosa. A fé nos faz entender que o universo foi criado pela palavra de Deus. Deus usou a sua palavra para criar. E interessante é que Deus não tinha matéria-prima. A matéria-prima de Deus foi a sua palavra. Ele usou a sua palavra de uma forma poderosa. E ele disse: haja luz e houve luz. Está escrito lá em Gênesis, né? Gênesis 1:3. Haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Quem atestou a criação de Deus? O próprio Deus. O próprio Deus atestou a criação. Eu trabalhei numa fábrica de vidro e eu trabalhei no setor de qualidade, controle de qualidade. E eu era um inspetor de qualidade. E ali nós tínhamos que conhecer o vidro. Então quando a gente pegava um vidro, a gente tinha que conhecer no tato, no olhar, né? A gente olhava o vidro e às vezes tinha que usar um aparelhozinho, né? Um punção, um calibre, um paquímetro, mas na maioria dos casos, né, das vezes, a gente fazia o quê? A gente olhava e tocava no vidro. Então, ao tocar no vidro, a gente sabia se ali havia algum defeito ou não. Ao olhar o vidro, a gente sabia se havia defeito ou não, né? Mas aqui é interessante, havia uma matéria-prima. Mas Deus, quando Ele vai criar o universo, Ele cria como? Veja aí, Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É muito poder. É isso? Muito poder. Mas aqui o texto é interessante, que ele diz o quê? Veja aí. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós acreditamos que o universo foi criado pelo poder da palavra. O universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Não foi uma explosão, um Big Bang, né? Foi a palavra, foi o poder da palavra do Senhor. Quando ele disse, haja luz, houve luz, e Deus atestou que a luz era boa. Então nós precisamos viver por fé, porque a fé nos faz entender coisas que uma pessoa sem fé não entende. Agora nós vamos ver aqui exemplos de fé, né, tirado do Velho Testamento. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Somente aqui, eu quero parar aqui. Abel teve a aprovação de Deus. Por quê? Por causa da sua fé.
Quando nós usamos a nossa fé, nós agradamos a Deus e temos a aprovação de Deus. E aqui foi interessante, né? Que Abel, ao usar a sua fé, Deus aprovou a sua oferta. Por quê? A oferta de Abel estava ligada ao seu coração, a sua crença, a sua confiança no Senhor. Então nós precisamos usar a nossa fé. E o interessante da fé também, eu vou trazer agora um texto aqui do Novo Testamento, né? Jesus falando em Mateus 17, 20, quando ele fala da fé, ele diz que a nossa fé não precisa ser uma fé grandona. A fé tem que ser, para ela valer, ela precisa ser grande. Não. Ele disse que ela pode ser do tamanho, ela precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. E se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos fazer proezas. É você falar para um monte, saia daqui e vá para outro lado, e ele vai obedecer por conta da palavra da fé. Ele diz que se nós fizermos isso sem duvidar, né? Então a fé, ela não pode ser variável, ela tem que ser firme. A fé não pode ser fingida, a fé não pode ser variável, né? Está numa gangorra, a hora está em cima, a hora está embaixo. Não, a fé tem que ser firme. Fé é decisão. Então nós precisamos estar decidido a manter a nossa fé no Senhor. E assim agradaremos a Deus e seremos aprovados por Ele. Volte a Hebreus. Hebreus 11, 5 diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Se eu perguntar quem quer ser transladado, todo mundo quer. Quando fala da morte, a gente fala o quê? A morte é feia, a morte é horrível, a morte é um inimigo covarde, né? A morte traz dores, a morte é estranha, a morte é esquisita demais. Então, quando fala de transladar, é algo que você não vai sentir, né? Daqui, de repente, você aparece em outro canto e pronto. Que legal! Mas Enoque obteve isso por quê? Pela fé. Ele agradou a Deus com a fé que estava no seu coração. Você e eu precisamos agradar a Deus com a nossa fé. Se a nossa fé tiver murcha, ela precisa de ter vida, ela precisa ser firme. Vamos voltar a Hebreus? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Agora, isso aqui é interessante demais. Noé não conhecia a chuva, nem Noé nem o povo da sua época. Mas Deus fala com Noé. Deus mandou ele aparelhar uma arca, porque Deus faria chover sobre a terra. Noé acreditou. A fé dele entrou em ação. Ele acreditou na palavra de Deus. E ele foi aparelhar a arca da forma que Deus mandou ele fazer. Quem tem fé é obediente à palavra de Deus. Então o que acontece aqui agora? Aconteceu o quê? A chuva, que Noé não conhecia, nem o povo da sua época,
A chuva caiu. A chuva caiu e caiu com força. E aí o mundo foi condenado. Por que essas pessoas foram condenadas? Por falta de fé. Simples assim. Falta de fé. Elas não acreditavam em Deus. Elas faziam o que elas queriam. Então, elas foram condenadas. Não por causa de Deus, mas por causa da falta de fé. Então aqui é algo que nós precisamos meditar. Nós estamos lendo aqui essa galeria das pessoas que obtiveram bom testemunho na sua época, lá no Velho Testamento. Mas nós precisamos também obter bom testemunho aqui nos nossos dias. E é através da fé, é por meio da fé que nós vamos agradar ao Senhor. Então, se você vive sem fé, você precisa crer, primeiramente, que Deus existe. Agora nós vamos falar aqui de 3 homens notáveis, que são os patriarcas. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Vamos começar com Abraão, né? Abraão, Isaque e Jacó. Então vamos ver aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. O texto é interessante porque diz que Abraão, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Quem tem fé é obediente. Versículo 9 diz, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Não obstante, o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as areias do mar, as estrelas dos céus, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Isso aqui é interessante. Deus não se envergonhou dos patriarcas, por eles chamarem Deus, de seu Deus. Por quê? Porque eles viveram por fé. Eles aplicaram os corações deles diante da presença do Senhor. Então Deus significava para eles. Deus precisa significar para nós. Nós precisamos aplicar a nossa vida, a nossa fé no Senhor. Versículo 17 diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito,
aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão, já com sua idade avançada, ele teve um filho, e Deus dá o filho para ele. Ele e Sara eram já avançados em dias, e aí agora eles têm um filho, e Deus vai e pede esse filho. Abraão não pestanejou, ele não disse: ó Senhor, poxa, o Senhor me deu o filho, agora o Senhor quer tomar? Poxa, por favor, faça outra coisa, peça outra coisa para mim. Nada. Deus pediu, então foi lá. Obedeceu. Por quê? Ele obedeceu porque o coração de Abraão estava envolvido com fé. Ele acreditava na palavra do Senhor. Se era a palavra de Deus para a vida de Abraão, ele não pestanejava, ele não resistia. Ele obedecia. Quem tem fé não resiste, obedece. O verso 20 diz: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda não estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Veja, quando nós vivemos por fé, nós vamos agradar a Deus com a nossa vida. Se vivermos por meio da fé, nós vamos ter uma vida que agrada a Deus. A nossa fé também não pode ser uma fé assim, que hoje está quente, amanhã está fria, né? Depois está morna, depois está quente. A fé precisa ter uma temperatura só. Então esses homens agradaram a Deus. Isso tem que trazer uma vibração nos nossos corações. Nós precisamos vibrar com isso. Esses homens agradaram a Deus com a vida deles, viveram por fé, eles morreram na fé, e muitas vezes nem viram a promessa acontecer, mas elas aconteceram depois. Por quê? Porque eles aplicaram a vida deles diante do Senhor, vivendo por fé. Agora vamos falar de Moisés, ainda em Hebreus 11. Hebreus 11, agora no versículo 23, diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível.
Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todos. Veja só, os eventos que aconteceram na vida de Moisés estavam, todos eles, guardados por fé. Moisés estava vivendo por fé, mostrando para o povo que eles também precisavam viver por fé. Ele estava ali agora aplicando essa fé diante do Senhor, acreditando que Deus estava com ele em todo momento. Nós precisamos viver dessa forma, por fé. Agradar a Deus. Esse é o nosso maior objetivo, deve ser o nosso maior objetivo na terra. Agradar a Deus com as nossas vidas. Viver por fé. Fazemos muitas coisas aqui. E é legal, né? Ter uma vida ativa, estudar, trabalhar, se aplicar, né? Legal, isso é bom. Mas precisamos aplicar a nossa vida junto a Deus por fé. Agora nós vamos ver sobre os israelitas em Canaã. Ainda em Hebreus 11, agora no versículo 30, diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pelos de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho. Por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora a gente dá uma olhada para essa galeria e parece que a gente está vendo aqui pessoas de ferro, de aço, de ouro, de prata, de bronze, né? Eram seres humanos como nós. Eles apenas escolheram uma coisa: viver por fé. Eles apenas escolheram ter a vida deles pautada pela fé. Eles escolheram viver do lado de Deus,
andando com o Senhor, guardando seus corações das coisas que vinham ao exterior deles. Nós precisamos aprender a viver por fé. Quem vive por fé é obediente à palavra de Deus. Quem vive por fé ama a Deus. Quem vive por fé crê que Deus existe. Então é isso que nós precisamos fazer com as nossas vidas. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Que Ele possa derramar do seu poder, da sua unção sobre as nossas vidas. Que a mão poderosa do Deus vivo seja sobre as nossas famílias. Que Ele possa cuidar de nós, sobre os nossos irmãos em Cristo. Que Ele possa agir poderosamente e que nós possamos ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero orar. Antes de orar, você que me assiste no YouTube, deixa aí a sua curtida, tá? Nós precisamos da sua curtida para que esse vídeo seja enviado para outras pessoas. Quando nós curtimos uma mensagem, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e que outras pessoas também precisam recebê-la. Então, deixe sua curtida, tá? Faça seu comentário, acione o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos e compartilhe, tá bom? Eu quero fazer uma oração aqui, vamos orar. Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti, Senhor, que venha derramar graça e poder em nossas vidas, que sejamos sempre alcançados por Tua misericórdia e abençoados, Pai, com prosperidade em cada área das nossas vidas. Entregamos a Ti os nossos corações, Pai. Pedimos a Ti que derrame graça e poder nas nossas vidas, que sejamos tocados pela Tua mão poderosa e guardados por Ti. E agora, Pai, pedimos a Ti que abençoe a nossa noite, que tenhamos todos uma noite abençoada na Tua presença, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações. Entregamos nossos corações a Ti e pedimos a Ti, Senhor, fale sempre conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Nós bendizemos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre, que os amados do Senhor que andam por fé digam amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Um abração aí. Fique com Deus.